Apesar das polêmicas, Starfield foi um dos jogos mais importantes da Bethesda e da divisão Xbox nos últimos anos, em que conseguiu ser o single player mais jogado de 2023 e alcançou 14 milhões de jogadores até junho deste ano, o que foi impulsionado pelo Xbox Game Pass nos Xbox Series, PC e Cloud, claro. Mas mesmo na Steam, o jogo também teve resultados positivos e com o suporte da divisão Xbox, Starfield ainda conseguiu ser mais polido do que jogos anteriores da Bethesda. Entretanto, com a expectativa alta dos fãs e por ainda estar dentro de uma fórmula da Bethesda que em certas partes ainda precisa de atualizações, Starfield não conseguiu ser o jogo do ano que muitos esperavam e ainda teve pontos problemáticos que foram sendo corrigidos ao longo do primeiro ano do game. Então, o jogo mudou muito em um ano e trouxe melhorias notáveis em relação ao seu lançamento, algo que vou mostrar aqui no vídeo de hoje. E indo de cara, uma das principais reclamações do game foi a falta do modo 60 FPS nos Xbox Series, algo que muitos reclamaram, pois pelo avanço da geração e pelo Xbox Series X ser o console mais poderoso do momento, então a cobrança por performances maiores fica ainda maior. Pelo escopo do game e pelas ambições do jogo, assim como a demanda maior na CPU, eu achava compreensível a base do game ser em 30 FPS, principalmente no Xbox Series S, algo apontado pela própria Digital Foundry. Todavia, agora que a Bethesda é um estúdio do Xbox, era esperado que a desenvolvedora poderia ter mais recursos para trazer ainda mais otimizações para o Xbox, algo que felizmente aconteceu. O Xbox Series X recebeu um modo 40 FPS, compatível apenas com TV 120 Hz e recomendável com VRR, e também recebeu o modo 60 FPS para todas as telas, onde com TV 120 Hz e VRR você também poderá ter uma performance livre. Também existe uma opção de ativar os 60 FPS, focando no gráfico. De início parecia que o Xbox Series S iria ficar de fora disso, até por ter menos poder bruto que o Series X, mas felizmente o console Júnior da Microsoft também recebeu essas novidades. A minha versão testada foi a do Xbox Series S. O que dá para dizer é que o modo 60 FPS não é perfeito. Ele não consegue manter a taxa nas cidades grandes como Aquila e New Atlantis, e ainda tem quedas notáveis, assim como senti quedas em missões mais exigentes, como a de tiroteio em gravidade zero, onde, ao que indica, existe uma exigência bem maior dos itens com física do jogo, já que todos os objetos estão interagindo com aquela gravidade, algo que é um destaque em Starfield e faz com que o jogo fique bem pesado nessas áreas. Também vale lembrar que existem cortes visuais, principalmente em vegetação, onde muitas vezes ela só vai carregar quando estiver perto do jogador, assim como cortes na densidade de NPCs. Também dá para notar aí alguns objetos com alguns problemas de renderização ou em uma resolução mais baixa. O que dá para notar porque o foco do jogo acabou sendo em 30 FPS no início. Entretanto, em ambientes internos ou nas grandes partes aí dos planetas que são vazios ou de exploração, o jogo consegue manter 60 FPS e trazer uma boa sensação de fluidez notável em relação ao modo 30 FPS. Então acaba que é legal pelo menos ter essa opção, principalmente se você é um jogador focado em FPS, onde com VRR TV com 120 Hz você poderá ter ainda melhores sensações com a taxa de quadros. Ou seja, apesar de não ser perfeito, acho que é legal que o estúdio pelo menos tenha dado essa opção aos jogadores, principalmente para os donos de Xbox Series S, onde, claro, torço para que a Bethesda possa trazer ainda mais otimizações. Já sobre o Xbox Series X, pelo que vi, ele aparenta ter os mesmos acertos e erros nas mesmas regiões do Series S. Como o Series X tem mais poder bruto, então ele terá maior resolução e é provável que tenha mais taxa de quadros e alguns detalhes visuais. Vale lembrar que os dois consoles usam o FSR, ou seja, a resolução de saída é maior do que as resoluções internas, algo que provavelmente também está no modo Performance. No geral, eu acho que é muito bem-vindo esse modo Performance aí nos Xbox Series. O game também recebeu FOV, em que você pode alterar o campo de visão, algo que é bem-vindo em Starfield, já que ele é um RPG com vários elementos de shooter. Em sequência, a Bethesda adicionou várias novas opções de dificuldade.
Antes, o game só tinha a opção básica de fácil, normal, difícil, etc. Agora, você pode colocar a dificuldade individual para vários elementos. Exemplo, você pode colocar o nível de dificuldade do combate de armas como difícil, mas o de combate de naves como fácil. Também pode alterar o seu inventário para carregar mais peso ou ter menos dificuldades para ser afetado pelas doenças do jogo. Ou seja, aqui no caso, você pode colocar ali para poder você ter mais dificuldade com peso, onde você vai ganhar mais XP, ou também você pode colocar ali para você não ter nenhum problema com peso e seu personagem nunca ficar pesado. Entretanto, você irá receber menos XP. Já se você aumentar as dificuldades, irá receber mais XP, sendo uma adição notável ao jogo. Um ponto de crítica ao jogo no lançamento é que muitas pessoas se perdiam ou não achavam determinados locais no game, pois Starfield não tinha um mapa tradicional. Mas agora, a desenvolvedora adicionou mapas detalhados com elementos 3D, o que auxilia bastante na exploração, também ajudando muito a fazer viagens rápidas. Um outro ponto de reclamação na época é que durante o lançamento o jogo tinha alguns problemas de travamentos, ou de simplesmente voltar para o menu do console, algo que foi sendo melhorado ao longo dos meses. Durante minhas 13 horas de uma nova campanha, após todos esses updates, o jogo não travou nenhuma vez comigo no Xbox Series S, então acho que eles puliram bastante neste aspecto. Agora vem uma adição que acho muito interessante, que é, agora Starfield tem veículo. Durante o lançamento, o jogo recebeu críticas por não ter essa opção, onde o estúdio justificava que o jogo já tinha o Jetpack, além que acredito que a fórmula da Bethesda, que não tinha veículos no Fallout 4, por exemplo, também influenciou. Todavia, após feedbacks, foi adicionado um veículo que lembra bastante o Warthog de Halo, inclusive na pilotagem. Essa opção auxilia bastante na exploração e é adquirido dentro das grandes cidades pelos NPCs que cuidam das naves. Também vale salientar que agora o jogo tem suporte a mods, inclusive nos Xbox Series, funcionando bem parecido com o modelo de Fallout 4 e Skyrim nos consoles. Por fim, em 30 de setembro de 2024, o jogo terá uma nova DLC focada na casa da Va'ruun, a facção Va'ruun, chamada Shattered Space. Ou seja, sendo mais um motivo para você revisitar o game, que também já recebeu missões gratuitas de caça-recompensas, que trouxe aí uma missão bem legal de gravidade zero. E aí fica a grande questão: Starfield pode ser o Cyberpunk do momento, um jogo que teve algumas críticas pesadas, mas que vem se redimindo ao trazer várias atualizações aí gratuitas e de melhorias para os games, para o game no caso. Claro que é sempre chato quando um game é lançado com problemas, mas também se o estúdio se dedica a trazer atualizações gratuitas, isso também é um ponto de destaque, por mais que desde o lançamento é legal que o jogo já esteja bem polido. E eu acho que se Cyberpunk foi bem aceito após as suas melhorias, eu acho que Starfield também deve ser reconhecido em uma prateleira parecida com a do Cyberpunk, pois eu acho que Starfield mudou muito neste ano. Teve muitas melhorias e melhorias notáveis, onde torço para que a DLC seja bem legal e seja uma nova adição legal para o game. Mas é isso aí, galera. Podem deixar nos comentários o que vocês estão achando de Starfield e se vocês acham que realmente o jogo mudou muito neste ano. Também não esqueçam de curtir e compartilhar aqui a Conexão Game Brasil e, se possível, podem deixar aí seus comentários e acompanhe a descrição do vídeo para vocês irem para a Very Hard Games, que tem ótimos preços para jogos e ótimos preços para o Xbox Game Pass Ultimate. Então não percam essa dica se o seu Xbox Game Pass Ultimate está acabando. É isso aí, galera. Valeu!